Assim falava Ramana. Há solitude em toda parte. O indivíduo é sempre solitário. Importa procurar dentro, não fora. Não se permita ser distraído. Indague para quem há distração. Você diz que a resposta não vem da procura interna. O questionador é a resposta, e nenhuma outra resposta poderá vir. O que chega não pode ser verdadeiro. O que é verdadeiro. O sono não é ignorância, é o estado puro de uma pessoa. O estado desperto não é conhecimento, é ignorância. Há plena consciência no sono e total ignorância no estado desperto. Sua natureza real cobre a ambos e se estende para além. O ser está além tanto do conhecimento quanto da ignorância. O sono e os estados, onírico e vigília, são apenas modos que passam diante do ser. Tem lugar conforme você seja consciente deles ou não. Esse é o estado do Gnani, em quem passam o estado de Samadhi, o estar desperto, o sonho e o sono profundo, como os bois movendo-se, permanecendo parados ou sendo desatrelados enquanto o passageiro dorme. Essas respostas são do ponto de vista do Agnani. De outro modo, tais questões não seriam suscitadas. O estado que transcende a palavra e o pensamento é Mouna. É meditação sem atividade mental. A subjugação da mente é meditação. A meditação profunda é o discurso eterno. O silêncio é sempre eloquente. É o fluxo perene da linguagem. Ele é interrompido pelo falar, porque as palavras obstruem essa linguagem muda. As conferências podem entreter indivíduos por horas sem melhorá-los. O silêncio, por outro lado, é permanente e beneficia toda a humanidade. Silêncio significa eloquência. Conferências proferidas não são tão eloquentes quanto o silêncio. O silêncio é eloquência incessante. É a melhor linguagem. Todas as religiões postulam os 3 fundamentos: o mundo, a alma e Deus. A realidade una, sozinha, manifesta-se como os 3. Pode-se dizer, os 3 são 3, sem dúvida, apenas enquanto o ego perdura. Portanto, uma pessoa tornar-se inseparável do seu próprio ser, onde o eu, o ego, está morto, é o estado perfeito. Atmavichara, a autoinvestigação, seguindo a pista de Ahamvriti, o eu-pensamento em flutuação, é exatamente como o cão rastreando o seu dono pelo faro. O dono pode estar em um local distante e não sabido, mas isso não é de nenhum modo obstáculo para que o cão o rastreie. O cheiro do dono é uma pista infalível para o animal, e nada mais conta, como a roupa que ele veste, sua compleição e estatura, etc. O cão se prende ao cheiro, sem distrair-se, enquanto o procura. E, finalmente, consegue rastreá-lo. A palavra aham é muito sugestiva ela própria. As 2 letras a-ham da palavra mostram que ela compreende tudo. Como? Porque aham significa a própria existência. Embora o conceito de eu ou de eu sou
seja usualmente conhecido por Aham Vritti. Ele não é, na verdade, uma vritti, uma ondulação ou volição, tal como as outras vrittis da mente. Ao contrário das outras vrittis, que não têm inter-relação essencial, a Aham Vritti é, por igual e essencialmente, relacionada a todas e a cada uma das vrittis da mente. Sem Aham Vritti, não pode haver nenhuma outra vritti, mas a Aham Vritti pode subsistir por si mesma, sem depender de nenhuma outra vritti da mente. A Aham Vritti é, portanto, fundamentalmente diferente das outras vrittis. O Ahankara, o ego, funciona como um nó entre o ser, que é pura consciência, e o corpo físico, que é jada, inerte e não é senciente. O Ahankara, o ego, é, portanto, chamado Chitta Jada Granthi, o nó do intelecto anexado ao inconsciente corpo. Em sua investigação da fonte de Aham Vritti, você toma o aspecto essencial Chitta do ego, que é percepção. E por essa razão, a vichara, a investigação, há de levar à realização da consciência pura do Self. A consciência indiferenciada do ser puro é o coração ou Hridayam, que é o que você realmente é, significado pela própria palavra Hrit mais Ayam. Eu sou o coração. Do coração surge a eudade, Aines no original, como dado primário da experiência da própria pessoa. Por si própria, ela tem o caráter de Suddha Sattva, existência pura. Nesse estado Suddha Sattva Swarupa, a forma própria da existência pura, quer dizer, sem a contaminação por rajas ou tamas, os atributos do dinamismo e da estagnação, é que o eu parece subsistir no Gnani. O conhecimento não existe sem ignorância. A ignorância não existe sem o conhecimento. Só um conhecimento é verdadeiro conhecimento, aquele pelo qual se conhece o Self mediante a investigação acerca de a quem pertencem o conhecimento e a ignorância. Conhecer tudo sem conhecer a si próprio, o conhecedor, não é, antes, ignorância? Ao conhecer a si próprio, o substrato do conhecimento e da ignorância, extinguem-se o conhecimento e a ignorância. Só é conhecimento aquele que não é conhecimento nem incipiência. O que se sabe não é verdadeiro conhecimento, já que o Self-luz, sem qualquer coisa mais para conhecer ou tornar conhecida, somente ele é conhecimento. Não é um vazio, ele, o Self, que é conhecimento, só ele é a realidade. O conhecimento da diversidade é apenas falso conhecimento, que não é senão ignorância. Não existe sem o Self, que é conhecimento-realidade. Os ornatos e joias, em sua variedade, são irreais. Existem eles sem o ouro, a substância? Karma, ação, produz frutos, pois assim ordena o Criador. O karma é Deus? Ele não é senciente. Os resultados do karma desaparecem
e, entretanto, deixam sementes que lançam o agente num oceano de karma. O karma não produz salvação, mas os atos realizados sem qualquer apego e com o espírito de serviço a Deus limpam a mente e apontam o caminho da salvação. Conhecimento verdadeiro é o conhecimento que transcende tanto o conhecimento quanto a ignorância. Não há qualquer objeto para ser conhecido lá. Quando alguém conhece sua verdadeira natureza, então há o ser sem começo nem fim. É a ininterrupta consciência bem-aventurança Satitananda. Permanecer neste estado do Supremo, a realização daquele que subsiste quando tenha desaparecido qualquer traço do eu, é um bom tapas. Esse supremo estado obtido aqui e agora como resultado da associação da pessoa com os sábios e realizado por meio da meditação profunda da autoindagação em contato com o coração, esse estado não pode ser ganho com a ajuda de um preceptor, nem por meio do conhecimento das Escrituras, nem pelo mérito espiritual, nem por outros meios. Se se consegue a associação com guianes, com os sábios, de que servem os diversos métodos de autodisciplina? Diga-me, de que serve um ventilador quando está soprando a brisa do sul suave e fresca? A água benta da peregrinação, os murtis, as imagens de deuses feitas de terra e pedra, não se comparam com o olhar benigno do sábio. Elas só purificam uma pessoa depois de dias incontáveis de graça. Saiba que o sábio, tão logo concede seu olhar benevolente, purifica a pessoa. O estado de não emergência do eu é o estado em que você é aquele. Sem buscar e atingir esse estado de não emergência do eu, como se pode conseguir a própria extinção da qual o eu nunca ressuscita? Sem atingi-lo, como é possível alguém permanecer em seu próprio estado em que uma pessoa é aquele? Apenas o buscar, com a mente voltada para dentro, para ver de onde surge o eu, sem pronunciar a palavra eu, é a investigação que leva ao autoconhecimento. Diferentemente, pode a meditação, eu não sou isto, sou aquilo, bastar como investigação, embora possa ser de alguma ajuda? Indagando quem sou eu dentro da própria mente, quando alcança o coração, o eu individual cai abatido e, de repente, a realidade manifesta-se espontaneamente como Aham, Aham. Eu. Embora se revele desse modo, não é o eu ego, mas o ser perfeito, o self absoluto. Apenas procurar a realidade que é eternamente conseguida e permanecer nela é a consecução, moksha. Se diz que a liberação é de 3 espécies, com forma, sem forma ou com e sem forma. Então, deixe-me dizer-lhe, a extinção do ego que pergunta que forma de libertação é a verdadeira libertação. A graça é o começo, o meio e o fim. A graça é o self. Por causa da falsa identificação com o corpo, a graça se considera corpórea, mas a perspectiva do guru é apenas o self. O self é apenas um. Ele lhe diz que apenas o self é. Então,
Não é o Self a sua graça? De onde vem a graça? Somente do Self. A manifestação do Self é a manifestação da graça e vice-versa. Todas as dúvidas surgem por causa da perspectiva errada e consequente expectativa de coisas externas a si próprio. Nada é externo ao Self. Não há mistério maior que esse. Sendo nós mesmos a realidade, buscamos conquistar a realidade. Pensamos que há alguma coisa amarrando nossa realidade e que precisa ser destruída antes que a realidade seja conquistada. Isso é ridículo. Há de raiar o dia em que você próprio se rirá de seu esforço. O que existirá nesse dia de riso, existe agora também. Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.